Quem vence, o Predador ou Jason Voorhees? Um é um caçador alienígena silencioso, que persegue monstros por galáxias como esporte. O outro é um assassino imparável que atravessa balas, explosões e qualquer coisa idiota o suficiente para ficar na frente dele. Isso não é apenas uma luta, é o teste supremo de caçador contra ícone do terror. Então, o que acontece quando o rastreador mais mortal da galáxia encontra o assassino que nunca fica no chão? Vamos analisar. Através das estrelas, poucos nomes inspiram tanto medo quanto o Predador. Eles são os Yucha, uma raça de caçadores interestelares que veem a própria galáxia como seu campo de caça, e cada espécie dentro dela como uma presa em potencial. Enquanto outros constroem impérios, os Yucha constroem lendas, escritas não com tinta, mas com sangue. A espécie predadora evoluiu em um mundo escaldante e assolado por tempestades chamado Ucha Prime, um inferno de fogo, feras e competição sem fim. Neste planeta, sobreviver não era apenas um objetivo, era uma religião. Aqueles que viveram o suficiente para caçar se tornaram guerreiros, aqueles que prosperaram se tornaram deuses. Ao longo de milhares de anos, os Ucha dominaram não só a arte da sobrevivência, mas a arte da caça. Para os Yucha, o combate é sagrado. Eles não travam guerras por poder ou recursos, eles caçam por honra. O código deles é absoluto, nunca machucar os desarmados, nunca matar os indefesos e sempre enfrentar um oponente digno de frente. Mas essa honra tem um lado brutal, porque para um predador, um oponente digno muitas vezes significa os soldados mais mortais da humanidade, alienígenas que sangram ácido ou até deuses que caminham entre as estrelas. Cada predador vive. Para os Kandiameda, o maior rito de passagem, os jovens sangues devem viajar para mundos alienígenas para matar as criaturas mais mortais que conseguirem encontrar e marcar sua vitória com o sangue de suas presas. Aqueles que sobrevivem conquistam o título de sangue e o direito de empunhar a tecnologia mais avançada da galáxia. Aqueles que falham são esquecidos ou pior, caçados pelos seus próprios semelhantes. Essa tecnologia, no entanto, é o que torna o Predador tão assustador quanto icônico. O dispositivo de camuflagem os torna invisíveis a olho nu. O canhão de plasma montado no ombro pode derreter concreto e aço, suas lâminas de pulso cortam armaduras como papel. E o disco inteligente pode atravessar vários inimigos em pleno voo antes de retornar à sua mão. Eles conseguem enxergar em múltiplos espectros, térmico, ultravioleta, até mesmo rastros de feromônio, transformando qualquer campo de batalha em seu domínio pessoal. E quando a derrota é inevitável, eles levam sua presa junto, ativando um dispositivo de autodestruição capaz de vaporizar quarteirões inteiros da cidade. Mas os Ucha estão longe de serem caçadores unidimensionais. Eles enfrentaram de tudo, desde rainhas xenomorfas até horrores cósmicos, e se adaptaram todas as vezes. Nos quadrinhos da Dark Horse, os predadores massacraram rebanhos inteiros de xenomorfos, lutaram contra deuses como Eheb e Tiamat, e até mesmo se envolveram em guerras táticas contra civilizações espaciais. Na Marvel, eles agiram como guardiões, lutaram contra simbiontes e cruzaram o caminho de personagens como Wolverine, Thor e até mesmo os arautos do surfista prateado, mantendo-se firmes. Por pura ferocidade e astúcia, eles caçaram através de dimensões e mitologias. Alguns até já pegaram troféus do Super-Homem na Liga da Justiça, outros já caçaram nas ruas de Gotham, forçando o próprio Batman a se adaptar aos seus métodos. Das selvas aos horizontes urbanos e até o espaço profundo, onde houver conflito, haverá um Ucha observando das sombras, esperando pelo momento perfeito para matar. Mas o que realmente torna o predador assustador não são suas armas, e sim sua filosofia. Cada caçada é um teste, cada morte uma declaração. Para eles, a perfeição não é alcançada através da dominação, mas sim através do desafio. É por isso que eles buscam presas mais fortes, inimigos mais mortais e desafios impossíveis. É por isso que um predador poupa uma mulher grávida ou um homem ferido, não por misericórdia, mas porque não há honra em uma morte indigna. Fisicamente, os predadores são monstros. Com mais de 2 metros de altura, pesando mais de 180 kg de puro músculo, eles podem levantar carros, partir humanos ao meio e esmagar aço reforçado com as próprias mãos. A armadura deles os torna à prova de balas. O metabolismo deles resiste a toxinas e calor extremo, e seus reflexos rivalizam com qualquer super soldado aprimorado em força bruta e resistência.
Eles rivalizam com criaturas como a Rainha Xenomorfa, seres criados puramente para matar. Mas acima de tudo, o Predador sobrevive porque evolui. A cada geração fica mais forte, mais inteligente e mais mortal. Alguns clãs adotaram a engenharia genética, fundindo seu DNA com o de suas presas mais poderosas para criar super caçadores híbridos. Outros permanecem puristas, confiando apenas na habilidade e na tradição, empunhando lâminas ancestrais forjadas em sangue. Juntos, eles transformaram o ato de caçar em uma forma de arte universal, que se estende por galáxias. Enfrentar um predador é encarar a natureza, matar um é tornar-se uma lenda. Porque quando o calor aumenta e a selva fica silenciosa, você não está sozinho, você está sendo observado por uma máscara que vê tudo, por uma criatura que nunca para de aprender, nunca para de caçar e nunca para de vir atrás de você. Os Yutia não conquistam mundos, eles os caçam, um crânio de cada vez. Nascido em 1946 na pequena cidade de Crystal Lake, Jason Voorhees era uma criança com deficiência mental. Quando tinha 11 anos, sua mãe o levou para o acampamento Crystal Lake, onde ele foi intimidado e atormentado, acabando por se afogar no lago. No entanto, Jason não permaneceria morto. Quando ele voltou... Bem, foi aí que ele começou sua insana onda de assassinatos, e a partir daí... Bem, Jason foi morto novamente, apenas para voltar e ser revivido como um zumbi para lutar contra Freddy Krueger. Ele foi condenado à morte pelo governo dos Estados Unidos. Exceto que eles não conseguiram encontrar nenhuma maneira de matá-lo, então o congelaram, apenas para o Dettol. 500 anos depois, ele se torna um zumbi ciborgue e acaba assombrando as florestas mais uma vez. Jason é incrivelmente forte. Mesmo sendo apenas um humano, ele conseguia dominar e matar outras pessoas com facilidade, esmagando crânios e quebrando ossos. E só fica mais impressionante e mais absurdo a partir daí. Jason Zumbi consegue arremessar carros, destruir completamente as pessoas com um só golpe e lançar pessoas a dezenas de metros de distância com cada pancada. Ele é basicamente uma máquina de destruição ambulante, e Jason só ficou ainda mais forte como Uber Jason. Ele está significativamente mais forte do que jamais esteve antes, a ponto de conseguir destruir facilmente versões mais antigas e mais fracas de si mesmo. Mas provavelmente ainda melhor do que a força de Jason seria sua durabilidade e resistência. Mesmo sendo apenas um humano, Jason era praticamente indestrutível. Você tenta matá-lo e tenta derrubá-lo e simplesmente nada parece funcionar. Ele é absurdamente resistente. Os romances também sugeriam que Jason poderia ter um fator de cura, o que explica muitos dos ferimentos que ele consegue suportar. Mas isso ainda é um pouco incerto. No entanto, quando ele se tornou um zumbi, Jason não só ficou mais resistente, como definitivamente passou a ter um fator de cura. Agora, ele é tanto vivo quanto não vivo, e todo o seu corpo é, na verdade, apenas uma extensão de sua força de vontade. Isso permite que ele volte e se regenere de praticamente qualquer ataque imaginável. Ele consegue aguentar todos os tipos de golpes e ataques. Balas não chegam nem perto de ser suficientes para derrubá-lo, e Jason consegue sobreviver à maioria das explosões com facilidade. Ele é realmente resistente, e quando Jason voltou como Uber Jason, bem, ele ficou ainda mais resistente a partir daí. Tipo, resistente o bastante não só para aguentar explosões massivas a queima-roupa, mas resistente o suficiente para sobreviver a uma queda do espaço até a Terra, se levantar e continuar matando, então ele é praticamente impossível de matar ou derrubar de verdade. Agora, Jason não é necessariamente o que você chamaria de inteligente ou habilidoso, mas ele tem um jeito de ser bem furtivo. Ele tem várias mortes furtivas notáveis no currículo, conseguindo se aproximar das pessoas sem ser notado ou se mover rápido demais para que não consigam alcançá-lo enquanto mata uma após a outra. E principalmente por causa de sua força bruta e durabilidade, bem, Jason tem sido visto regularmente como uma verdadeira máquina de destruição. Ele foi capaz de obliterar completamente grupos inteiros de mercenários de elite ou forças especiais enviados para detê-lo, não há dúvida sobre isso. Jason Voorhees não é apenas um dos assassinos mais icônicos que existem, ele também é um dos matadores mais poderosos. Então, quem vence? Bem, vamos analisar, certo? Essa luta é basicamente o que acontece quando o Caçador Supremo encontra o vilão slasher supremo. Porque o Predador não é apenas um alienígena com equipamentos, essa é uma espécie criada para o combate.
Toda a cultura deles gira em torno de caçar as coisas mais mortais que existem e provar que são mais fortes. Eles não caçam cervos, eles caçam xenomorfos, caçam soldados armados, caçam coisas que podem destruir tanques. Eles fazem isso por esporte. Jason, por outro lado, é basicamente a morte encarnada dos filmes de terror. Ele é forte, resistente, não sente dor e continua se levantando não importa quantas vezes as pessoas acham que o mataram. Ele já esmagou crânios com as próprias mãos, despedaçou pessoas, atravessou tiroteios, aguentou explosões e ignorou coisas que transformariam pessoas normais em poeira. Então, de cara, isso não é uma luta de habilidade contra a habilidade, é estratégia contra a inevitabilidade, um caçador perfeito contra algo que se recusa a morrer. Agora, fisicamente, o Predador na verdade tem vantagem em várias áreas que as pessoas não esperam. Esses caras são rápidos, tipo muito rápidos, rápidos o suficiente para desviar de tiros, reagir a ataques surpresa, saltar entre árvores e lutar contra esquadrões inteiros de uma vez. Eles são fortes o suficiente para arrancar espinhas, socar através de armaduras e dominar homens adultos como se não pesassem nada. Eles aguentaram tiros de espingarda, explosões, disparos de armas pesadas e continuaram lutando como se fosse apenas ruído de fundo. Jason também é forte, obviamente, ele consegue arremessar corpos, atravessar paredes, entortar metal, todas essas coisas clássicas de assassino, mas a maioria dos feitos de força dele está naquele nível de bruto sobre-humano. O Predador enfrenta coisas que batem mais forte do que isso regularmente. Alienígenas que rasgam aço, soldados com armas pesadas, criaturas que foram literalmente criadas para matar. Jason é assustador, mas o Predador caça coisas assustadoras por diversão, e a maior diferença entre eles é o equipamento. O arsenal do Predador é, sinceramente, ridículo. Canhão de ombro que rastreia alvos automaticamente e abre buracos em veículos. Discos inteligentes que perseguem e cortam praticamente qualquer coisa. Uma arma de pescoço que envolve os alvos com fios que apertam e cortam enquanto esmagam ao mesmo tempo. Tecnologia de camuflagem que o deixa quase invisível. Modos de visão que rastreiam calor, movimento, sinais bioelétricos, basicamente qualquer coisa. Viva! Jason tem um facão e, claro, o lance do Jason é a durabilidade. Ele sobreviveu. Balas, explosões, incêndios, ser esquartejado, tudo isso. Mas aqui está o problema que as pessoas ignoram. A maior parte desses danos vem de armas humanas, armas de fogo, facas, fogo, coisas feitas para atingir humanos. As armas do Predador não são armas humanas. Disparos do canhão de plasma já destruíram alvos blindados e atravessaram estruturas grossas. O disco inteligente já cortou vários corpos de uma vez. A arma de rede não só te imobiliza, ela continua apertando até te cortar em pedaços. Essas armas foram criadas para matar seres bem mais resistentes que humanos. A resistência do Jason é impressionante sim, mas ele nunca enfrentou alguém usando um arsenal alienígena inteiro projetado para caçar monstros de topo. E mais importante, o Predador luta de forma inteligente. Jason Voorhees não luta assim. Isso faz muito mais diferença do que as pessoas imaginam. O estilo de luta do Jason basicamente é andar pra frente e aguentar pancada. Isso funciona muito bem contra adolescentes em pânico ou policiais comuns, mas não funciona contra outra coisa. Analisando você como um computador tático, o Predador estuda a presa, observa os movimentos, testa as reações e encontra as fraquezas. Ele não se precipita, não entra em pânico, ele se adapta. Jason não tem nenhuma resposta para isso. Ele não faz estratégias, não muda de tática, não supera o adversário de repente, ele simplesmente continua vindo. Para a maioria das pessoas isso basta. Contra o Predador, é exatamente isso que faz você morrer mais rápido, porque enquanto Jason está avançando, o Predador já descobriu como derrubá-lo. Fio de tropeço, disparo de plasma, lançamento de disco, armadilha de rede, um tiro de acompanhamento, acabou. E mesmo que Jason sobreviva ao primeiro golpe, o que, claro, ele provavelmente sobrevive, o Predador não para em um só. Ele aumenta a intensidade, muda de ângulo, vai para decapitação, desmembramento, vaporização total. Os predadores são conhecidos por mirar em cabeças e colunas, especificamente porque essa é a maneira mais rápida de derrubar a presa. Jason é resistente, mas não é imune a ser desmontado pedaço por pedaço, e diferente das vítimas habituais do Jason, o predador não vai ficar paralisado quando o Jason continuar se movendo. Ele não vai entrar em pânico, não vai fugir, ele só vai se adaptar. É isso que eles fazem. Eles caçam até que a coisa pare de se mover.
Agora, será que Jason Voorhees conseguiria golpear se chegasse perto? Com certeza, se Jason agarrar, aí é problema. A força de pegada do Jason é absurda, e de perto ele é definitivamente perigoso, mas o problema é chegar até lá. O predador é mais rápido, mais ágil e luta à distância. Ele pode ficar nas árvores, ficar camuflado, sempre em movimento. Jason não tem uma maneira confiável de rastrear um alvo invisível, pulando de galho em galho enquanto dispara tiros de plasma a 15 metros de distância. Jason Voorhees é assustador quando você pode vê-lo, mas ele é muito menos assustador quando nem consegue te encontrar, e é disso que se trata essa situação. Jason vence as lutas porque seus oponentes ficam presos com ele. O predador luta garantindo que nunca fique preso com você. É uma diferença enorme. Então sim, Jason é resistente. Sim, ele é implacável. Sim, ele aguenta muita pancada, mas o predador já enfrentou coisas mais difíceis do que Jason e venceu criaturas mais rápidas que ele, mais fortes que ele, mais perigosas que ele. E ele derrotou todas elas. Porque ele não é apenas forte, ele é um assassino profissional com armas alienígenas e séculos de instinto de caça. Jason é um pesadelo para pessoas normais, o predador é um pesadelo para monstros. Jason Voorhees pode aguentar alguns golpes, pode continuar se levantando, pode até chegar perto uma ou duas vezes. Mas eventualmente o predador mira, trava o alvo e termina a caçada. O predador vence, mas o que vocês acham? Comentem aí embaixo. Eu sei que vocês vão ter opiniões e sentimentos sobre essa, com certeza. Se você ficou até aqui e chegou só ao final do vídeo, isso é incrível. Muito obrigado por assistir e por nos apoiar. E se quiser se inscrever, bem, se inscreva. Vocês vão ver mais vídeos como esse toda semana. Até mais então, até a próxima.